Meus irmãos, é uma alegria estar com os irmãos nesta manhã. Muito feliz de ver tantos irmãos e irmãs conosco nesta manhã, que deixaram seus lares e vêm até aqui cultuar o nome do Senhor. Isso é uma bênção, irmãos. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Desejamos que Deus abençoe o seu coração, fale ao seu coração. E bem assim, também a todos aqueles que, impedidos por qualquer motivo de estarem aqui no templo, estão cultuando ao Senhor a partir dos seus lares, né? Recebam também o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo das melhores bênçãos de Deus sobre a sua vida. Há alguns meses atrás, irmãos, eu preguei aqui na igreja em um texto de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E naquele momento, naquela oportunidade, nós falamos sobre o maravilhoso encontro que Moisés teve com Deus. E nós sabemos que Moisés, né, um servo hebreu, né, um hebreu nascido no cativeiro no Egito, ele foi criado pela própria mãe hebreia a pedido da filha de Faraó, por quem ele foi adotado. Era filho adotivo da filha de Faraó e, consequentemente, neto adotivo da filha de Faraó. Algo que aconteceu mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. E Moisés foi educado ali no Egito, né, com todo acesso a toda a ciência, a todo o conhecimento egípcio, que era enorme. E em um determinado momento de sua vida, Moisés vai e comete um desatino. Ele mata uma outra pessoa em defesa de outros hebreus. Ele comete, então, um homicídio e tenta escamotear aquela situação, né, escondendo o corpo, e em razão daquilo, ele, aos 40 anos de idade, mais ou menos, ele tem que fugir, porque, dado o acontecimento, ele também seria morto. A pena para quem matava era também morrer, especialmente sendo ele de origem hebreia. E ele foge para uma terra distante, mais ou menos 350 quilômetros do Egito. Ele vai para lá aos 40 anos e passa ali no deserto outros 40 anos, fazendo algo que era detestável para quem tinha a formação como ele tinha, que era pastorear ovelhas. E ali ele tem, então, um encontro com Cristo, né? Depois de sair da opulência, né, como príncipe do Egito, e cair na miséria, se tornando um reles pastor de ovelhas, que nem suas eram, ele então tem um encontro com Deus, né? Foi sobre esta passagem que nós discorremos naquela oportunidade, e chegamos então ao texto de hoje, que queremos dar sequência, e texto este que está em Êxodo capítulo 3, então agora versículos do 10 até o 15. Eu quero pedir aos irmãos que nós nos ponhamos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Caso você, evidentemente, não tenha um impedimento para se pôr em pé, eu peço que o faça, e vamos ler, os irmãos vão acompanhar a leitura desse texto, né, o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 10 até o 15, que nos diz o seguinte: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, mas qual é o nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela beleza, ó Deus, da tua palavra, pela verdade, ó Deus, que a tua palavra encerra. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Abençoa o teu povo, ó Deus, abençoa os teus servos, os teus filhos. Sê conosco, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Você já se surpreendeu alguma vez duvidando do poder de Deus? É algo que nos faz pensar. Quando Moisés foi confrontado por Deus e chamado por Deus para libertar o povo que estava cativo, ele foi chamado para, nós podemos dizer, para uma missão impossível. Né? Tem um filme aí, né, que tem um cara aí que é a Missão Impossível. Né? O cara realiza as maiores peripécias possíveis, né, para resolver lá uma situação. E Moisés foi chamado para uma situação assim, para uma missão impossível. E é muito interessante, irmãos, porque ele teria que voltar para o lugar de onde ele saiu fugido por ter matado uma pessoa. Quando Deus falou aquilo com Moisés, eu imagino como ele ficou sobressaltado, né? Tanto é que o texto nos mostra toda essa questão. Confrontar um dos homens mais poderosos daquele momento no mundo e exigir que aquele homem libertasse uma mão de obra valiosíssima e gratuita, porque eram escravos. O povo era totalmente escravo, sem contar que Moisés estava com 80 anos. Então Moisés duvidou. Moisés realmente duvidou. Ele pôs em dúvida o poder de Deus para levar adiante aquela missão. E muitas vezes, irmãos, na caminhada da vida, nós nos vemos assim. Nós nos vemos duvidando do poder de Deus sobre nossas vidas. Irmãos, eu devo confessar, eu já me surpreendi algumas vezes, duvidando, realmente duvidando, que Deus fosse resolver uma situação qualquer que eu estava vivendo. Já me surpreendi assim. E não foram poucas as vezes. Não sei se é o seu caso, mas o meu é. E para minha vergonha, não diante dos homens, mas diante de Deus, eu reconheço que eu duvidei. Vi, porém, que estava errado. Porque Deus, o Deus que comissionou Moisés, o Deus que chamou Moisés é o mesmo Deus, porque Deus é o eterno eu sou, e assim serei conhecido e chamado por todas as gerações. Então aquele Deus que chamou Moisés é o mesmo Deus que está conosco e que nos chama, e é o mesmo Deus que nos responde. Sabe, irmãos, é interessante como Deus age em nossas vidas. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu comecei a orar, pedindo a Deus uma situação, porque eu tive que ir lá para o exército, né? Aí fui lá para o exército, o meu sonho era servir o exército. Falei, pô, vou servir o exército de qualquer maneira. Como eu tinha terminado o 2º grau, né, e para os irmãos verem, com essa altura toda, não era uma coisa assim muito fácil não, né? Mas eu fui lá, né? Falei, eu vou lá e vou fazer esse negócio. Eu podia fazer lá uns testes, lá, uma prova, um concurso lá para ser oficial da reserva. Então eu falei, eu vou lá e vou fazer esse negócio. Não estava confiando muito não, né? Eu achei muito interessante que quando nós estávamos lá reunidos, chegou lá um rapaz, chegou num carro lá bonito, lá um carro vermelho e tal, ele parou no meio de todo mundo e falou assim, olha, eu vou dizer a todos vocês que estão aqui, eu vou tirar o primeiro lugar nesse negócio. E vou passar em tudo e vou passar em primeiro lugar. Eu fiquei passado, falei, caramba, que coragem desse sujeito, que autoconfiança, e eu lá
né, miudinho lá, falando, pô, será que eu vou conseguir uma coisa? E fui, fiz o teste, passei. Aí fui fazer lá aquele teste físico, quase morri lá naquele negócio, passei também. Aí chegou a hora de marchar, eu fiz uma marcha errada, o cara me eliminou, me mandou embora para casa. Falei, não é possível, como é que pode um negócio desse? Saí dali, mas muito frustrado. E duvidando, falando, caramba, era tudo que eu queria, era tudo que eu sonhava. Não é possível, Deus realmente se esqueceu de mim. Deus não olhou para mim. E aí, comecei então a falar, agora eu tenho que partir para outra. E comecei a orar, irmãos, aos 18 anos, a orar, pedindo a Deus que me abençoasse, porque eu queria um determinado emprego. Só eu quero emprego. E passei 2 anos, irmãos, orando, eu quero emprego, eu quero trabalhar em um banco. Não sei nem como, nem o que vai acontecer, mas eu quero trabalhar em um banco. Irmãos, era realmente uma coisa difícil, não era fácil. E aí, com 2 anos, Deus me respondeu e eu fui trabalhar num banco. Uma situação de resposta clara de Deus, por algo que eu pedi a Deus. E eu comecei a aprender, irmãos, a não duvidar. Porque Deus nos ouve e Deus nos responde, evidentemente, quando colocamos a nossa vida nas mãos dEle e permitimos que Ele cuide de nós. E aí eu fui trabalhar em banco, trabalhei, em 6 meses, irmão, eu tive uma promoção que gente com 10 anos não tinha no banco. Porque criado em igreja, né, está acostumado a falar, a debater e tal, e banco naquela época, então gostava disso, né? Então marcava uma reunião, naquela época a agência tinha mais de 200 funcionários, chegava lá na reunião com o gerente, todo mundo de boca calada, eu era o único que falava, o gerente falou, eu vou te dar uma promoção, porque você é um cara descolado, você fala bem, você é um bom líder, e me deu uma promoção, e comecei a deslanchar, né? Falei, vou fazer carreira no banco, e vou virar um gerente de banco, né? Com 6 anos e 11 meses, fui demitido do banco. Eu falei, Jesus amado, não é possível, de novo. E eu estava fazendo faculdade, já casado. Aí falei, caramba, não é possível um negócio desse. Mas o gerente era muito meu amigo, ele me chamou, Carlos, eu vou te falar um negócio. Você não sabe a dor no meu coração de te demitir, mas o banco está passando por um monte de reformulações e no teu setor tem você e mais um. Você é um cara que vai vencer. Você tem preparo. E o outro rapaz não tem, ele é uma pessoa mais simples. Então, eu vou te demitir, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque você é um servo de Deus. E assim foi, irmãos. Aí, faltando ainda 8 meses para acabar a faculdade, fiz a faculdade, com 3, 4 meses de formado, fiz um concurso público, passei em 2º lugar, num concurso que eu nem queria fazer, mas Deus me empurrou lá para fazer aquele concurso, porque Ele queria me abençoar, passei em 2º lugar, alguns meses depois, fiz outro concurso, passei também e fiquei esperando, quis me chamar primeiro, eu vou. E Deus cuidou de tudo, porque, irmãos, nós não podemos duvidar do poder de Deus, da providência de Deus a nosso respeito, porque Deus é Pai e Deus cuida. Então devemos ser sinceros, não poucas vezes agimos duvidando do poder de Deus sobre nossas vidas, da capacidade de Deus de realizar algo por nós, ou em nos usar para a honra e para a glória do seu nome. Não foi à toa que Jesus, dirigindo-se ao apóstolo Pedro, falou para ele, olha, homem de pouca fé, por que você está duvidando? Não sou eu quem está te chamando, não sou eu quem está te convidando para vir, por que você duvida? E o apóstolo Pedro duvidou, pelos mesmos motivos que nós duvidamos, em razão da nossa fraqueza, dos nossos temores, da nossa pouca fé. E esta pergunta, queridos irmãos e irmãs, por que duvidaste, por que você duvida, ela é muito desconcertante, porque ela nos confronta com nós mesmos. E nós temos que enfrentar essa questão e tentar responder, mas eu estou duvidando por quê? Afinal de contas, nós cremos ou não cremos em Deus? E se cremos, por que então duvidamos? Por que então fraquejamos? Daí a advertência de Jesus, feita a um dos principais da sinagoga, de nome Jairo, não temas,
crê somente, é uma advertência que vale para mim e que vale para você. Ou seja, não duvide, creia. É a palavra de Jesus para nós. E quando cremos e temos a resposta de Deus, irmãos, nós ficamos perplexos, porque causa perplexidade receber uma resposta contundente, clara, da parte de Deus para nossas vidas. Isso é uma bênção, irmãos, é uma experiência inesquecível. E diante disto, somente podemos pedir a Deus que nos perdoe pela nossa fraqueza. E Deus é assim, Deus não nos abandona, Deus nos responde sempre, mesmo que duvidemos. Jeremias 33, versículo 3, diz o quê? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, das quais você não tem menor noção e nem sabe. Não foi diferente, irmãos, como nós vimos na leitura do texto com Moisés, porque ele pôs em dúvida o plano de libertação do povo hebreu. Duvidou de Deus e duvidou dele mesmo ao chamado de Deus. Ele questionou, mas quem sou eu? Senhor, quem sou eu? Eu sou um cara que matou uma pessoa lá no Egito, que saiu de lá corrido, sem nada. Como que eu vou voltar lá e dizer que em teu nome 2 milhões de pessoas devem ser libertas para irem embora? E a resposta de Deus para Moisés, registrada em 3:12, o que é que Deus diz para ele? Não temas, crê somente. Ou seja, Deus diz para ele, eu serei contigo, vá porque eu estou mandando que você vá. Vá porque eu estou determinando que você vá e faça aquilo que eu quero que seja feito. E esse texto, irmãos, ele é belíssimo, esses capítulos do livro de Êxodo, porque há ali toda uma argumentação da parte de Deus. Há uma determinação, há uma produção de provas, há uma contestação por parte de Moisés, há uma réplica por parte de Deus, há uma tréplica por parte de Moisés, milagres são produzidos e o texto ele corre de uma maneira maravilhosa, discorrendo tudo isso, até que vem o decreto da parte de Deus, vá. E Moisés diz, mas eu, e Deus diz, não, é você mesmo, é você quem vai, porque eu estou mandando. Vejam como Deus trabalhou para convencer Moisés e eliminar do coração de Moisés aquela dúvida que lhe pesava. Ele fez o milagre da sarça, ele manteve uma longa conversa com Deus, ele fez uma série de milagres, ele teve outra longa conversa, ele falou para Moisés palavras de encorajamento e finalmente ele atendeu a um desejo de Moisés, porque Moisés falou, depois daquilo tudo, Moisés falou, Senhor, eu não vou de jeito nenhum, porque eu sou gago, eu não sei nem de falar direito, como é que eu vou lá falar com o faraó? Aí Deus falou, não, mas não tem problema, eu mando Arão e Arão vai contigo, e Arão vai ser a tua boca. Eu falarei contigo, você vai falar com Arão e Arão vai falar com o faraó. Mas tem que ir. E é um texto maravilhoso mesmo, irmãos, cuja leitura eu recomendo que os irmãos façam, porque é realmente muito bonito. E mesmo assim, Moisés duvidou de que ele era chamado para fazer algo grandioso, algo tão importante. Agora, queridos, se fosse você, se você estivesse no lugar de Moisés, como que esse texto se encerraria? O que teria acontecido? Certamente, meus irmãos, uma coisa é certa, nós também nos surpreenderíamos duvidando do poder de Deus. E não devemos nos culpar por isso, porque somos humanos, irmãos. Nós fraquejamos, nós erramos, mas ainda assim, Deus nos ama e Deus nos abençoa e Deus nos usa no seu reino. A despeito das nossas fraquezas, Deus continua nos chamando para apresentarmos a Ele, para nos apresentarmos a Ele, nos disponibilizando, como fez Isaías, no capítulo 6, quando ele tem aquele encontro extraordinário com Deus, e Deus, dizendo, olha, mas quem haverá de ir por nós, falar em nosso nome? E Isaías disponibilizou-se e falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mesmo com todos os meus problemas,
mas envia a mim. Isaías se disponibilizou, Deus continua nos chamando, Deus continua nos chamando para apresentar a Ele aquilo que vai em nossos corações, para levar a Ele as nossas angústias. Deus me chama, Deus te chama, traga para mim, traga o seu fardo para mim, porque o meu jugo é suave. Deus continua nos chamando, querido, Deus continua nos abençoando, Deus continua confiando a nós, a cada um de nós, a missão de testemunhar do seu poder e do seu amor. E Ele continua nos dizendo: você pode até duvidar, mas eu estou aqui e eu vou te abençoar. Como diz em Isaías 41, versículos 10 a 21, eu te tomarei pela tua mão e vou te ajudar e vou te guiar. Deus não nos deixa sozinhos, irmãos. Deus não nos deixa sós. E nem nos deixa sem respostas. E uma das coisas mais poderosas que há na vida de um ser humano é experimentar a resposta de Deus às suas orações. E é interessante que Moisés, ele dentro desse texto, ele foi o próprio autor do texto, e Moisés em nenhum momento escamoteia a verdade. Moisés em nenhum momento esconde a verdade. Moisés, escrevendo de si mesmo, ele bota tudo o que aconteceu no texto, mostrando que ele duvidou, que ele fraquejou, que ele negou, que ele não queria de jeito nenhum cumprir aquilo que Deus, para o que Deus o tinha chamado. Ele não escondeu nada. Ele se expôs abertamente, revelando as suas fraquezas, os seus temores, a sua pouca fé, o seu espírito duvidoso. Ele podia ter pulado esta parte, não é mesmo? Foi ele quem escreveu o livro. Ele podia ter dito o seguinte: olha, Deus me chamou, e tem o seguinte, eu fui lá e dei uma dura no faraó e libertei todo mundo e acabou a história. Mas Moisés não escondeu a verdade, e isso tem um motivo. É para que nós, para ficar de exemplo para nós, que Deus, Ele não vê o nosso exterior, Ele vê o nosso coração. Ele quis mostrar para nós que Deus é paciente, é amoroso, que Deus vê em nós qualidades que nós nem julgamos ter. E Deus vê e nos chama. Deus perdoa as nossas fraquezas e Ele confia a nós a mais sublime das missões, que é proclamar o seu evangelho, que é testemunhar do seu poder, libertando os cativos do pecado e conduzindo-os para uma vida com Deus. Quantas lições maravilhosas, mas a principal, irmãos, creio eu, que nós tiramos do texto é que Deus usa quem Ele quer. Pouco importava se Moisés cometeu um homicídio, ele cometeu um erro, pagou o preço, certamente isso foi colocado em sua conta, mas ainda assim, Deus o usou. E Deus o capacitou, como Deus pode usar a mim, pode usar a você e pode nos capacitar, desde que nos disponibilizemos para que Ele atue em nossas vidas, desde que nos coloquemos diante dEle com sinceridade e humildade. Como o irmão Renato cantou aqui, para aquele que teme ao Senhor, o sol da sua justiça haverá de raiar sobre a sua vida. Então, queridos, é possível ser usado por Deus de maneira maravilhosa, de maneira poderosa, mesmo sendo quem nós somos, com todas as nossas deficiências, com todas as nossas fraquezas, cheios de falhas, de pecados, de dúvidas. Deus não precisa, queridos, dos luminares, dos supercrentes, dos apóstolos, dos infalíveis e inerrantes, até porque não existem. Mas Deus quer os humildes, aqueles que o temem, aqueles que se disponibilizam, os que podem até duvidar, mas sabem que são tementes ao Senhor e se entregam a Ele sem reservas, como diz Mateus 11, 25, 26, graças te dou, naquele tempo declarou Jesus, graças te dou a Deus, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos humildes, porque essa é a tua vontade.
Assim, queridos, Deus age. Vencida aquela dúvida, Moisés realizou um trabalho de excelência, honrou aquele compromisso com Deus, pagou o preço, lutou, padeceu, trabalhou incansavelmente, mas foi o único, salvo algum engano, na história do Antigo Testamento e provavelmente na história de toda a Bíblia, à exceção de Jesus, que reuniu em si 3 funções das mais altas que Deus podia dar a um homem: profeta, juiz e sacerdote. Salvo o Senhor Jesus, nenhum outro homem alcançou, queridos, esta dádiva de ser usado desta forma por Deus. Que coisa maravilhosa! Moisés tornou-se, apesar de ser quem era, um referencial de fé e temor a Deus. Cometeu erros? Sim, mas libertou-se dos erros, libertou-se das dúvidas e participou de uma obra esplendorosa, a ponto, queridos, de estar face a face com Deus e de poder pedir a Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus mostrou, e Deus se revelou a ele, sem antes dizer para ele: não poderás ver o meu rosto, mas me verás pelas costas, porque ninguém que viu o meu rosto sobreviveu. Então, que eles vejam que coisa extraordinária. Definitivamente, Moisés tornou-se um dos maiores nomes de toda a história bíblica até os dias de hoje. Creio que em muitas oportunidades, irmãos, Deus nos chama para fazer algo para Ele. E nós começamos a travar uma batalha verbal com Deus, procurando argumentos que possam sustentar a nossa omissão em não fazer aquilo que Deus quer que façamos. E isso, queridos, não só no nosso testemunho, mas na nossa vida secular. Muitas vezes Deus nos chama e nos diz que nós devemos perdoar um filho, perdoar a esposa, perdoar o marido, perdoar um irmão, e nós ficamos arrumando, tramando desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que façamos. Muitas vezes Deus nos adverte que devemos abandonar aquele caminho, porque aquele caminho não é o ideal para as nossas vidas, e nós ficamos procurando outros caminhos, outros trilhos para sair da orientação, debaixo da orientação de Deus. Vejam que Deus não chamou Moisés e falou: olha, Moisés, vai lá e se vira com o faraó, dá teu jeito. Deus chamou Moisés e deu a Moisés totais condições de realizar aquela tarefa. Deus deu a ele todas as ferramentas necessárias que ele necessitaria para cuidar e para resolver aquela situação. Além do que, Deus prometeu a ele: eu serei contigo. Deus falou com ele: eu serei com a tua boca. Deus falou com ele: eu derramarei graça sobre a sua vida. Expressões maravilhosas e reconfortantes, procurando incentivar Moisés a realmente abraçar aquela tarefa e ir e partir para cumprimento dela. Deus nos chama, queridos, e nos diz tudo isso. Ele nos capacita para fazer a sua vontade, mas vem-nos uma pergunta. E essa pergunta é: como que eu vou reagir diante do chamado de Deus? Como que eu vou reagir diante da advertência de Deus para a minha vida? O que farei? Talvez você pense: olha, eu não sou capaz. Não, Deus, eu não sou capaz. Eu sou incapaz de perdoar aquele irmão por aquilo que ele me fez. Eu sou incapaz de perdoar a minha esposa por aquilo que ela fez comigo. Eu sou incapaz de perdoar o meu filho por aquilo que ele fez comigo. Você é totalmente capaz de fazer o que tem que ser feito. Porque Deus diz para você: eu vou derramar graça sobre a sua vida, e você pode fazer aquilo que tem que ser feito, porque você vai fazer, porque eu estou mandando, eu quero que você faça. Como reagirei à advertência do Senhor para mim? Talvez você diga: olha, não é o momento ideal, não é a hora ideal. Eu talvez pudesse falar assim: eu só tenho 1,60 m, manda o Renato no meu lugar para resolver esse negócio aí. Mas Deus está falando: é você quem vai. O meu chamado é para você. Não é para o A, não é para o B, não é para o C, é para você. E nós precisamos atender a esse chamado, sabendo que Deus
será conosco. Deus nos chama mesmo assim, pois Ele é quem nos dá as condições de sermos testemunhas fiéis do seu amor, do seu poder e da sua glória. Se eu e você, com todas as nossas fraquezas e imperfeições, confiarmos firmemente em Deus, Deus age. E é como diz Salmo 108, 13, né? Em Deus faremos proezas. Coisas milagrosas acontecem quando nós nos entregamos realmente a Deus. Sabe por quê, irmãos? Para Deus, as dificuldades humanas, elas não significam nada. Absolutamente nada. Tudo é superável quando cremos em Deus e não duvidamos do seu poder e do seu amor e do seu cuidado sobre a nossa vida. E tudo é tudo mesmo. Tanto no que diz respeito à nossa vida secular, quanto à nossa vida espiritual. Creia nisso, querido, porque Deus usa pessoas improváveis, Deus usa meios improváveis para nos abençoar e para sermos bênção na vida de outras pessoas. No capítulo 4, versículo 2, depois de uma canseira que Moisés deu em Deus, Deus vira para Moisés e pergunta o seguinte: o que é que você tem na mão? Moisés deve ter olhado assim: eu tenho um pedaço de madeira aqui, um cajado, um bordão, que é o que eu uso aqui para guiar as ovelhas. E o que Deus disse para ele? Pega o bordão e vai. É o que precisa, mais nada. Toma o bordão e vai. E Deus fez daquele bordão, daquele cajado, o símbolo da sua presença na vida de Moisés. Um simples pedaço de madeira, que talvez para alguns de nós não tivesse nenhum valor. Mas aquele pedaço de madeira, aquele bordão, ele lembrava a Moisés a promessa eterna do Senhor: vai, porque eu serei contigo. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Você está passando por um momento de angústia? Deus é contigo. Você está passando por um momento de apreensão? Deus é contigo. Você está doente? Deus é contigo. Você está passando por um momento de desemprego? Deus é contigo. Você está só, sofrido, ansioso, preocupado? Saiba, Deus é contigo. Ainda que você duvide, Deus é contigo. Nunca estamos sós. Libertemo-nos, pois, da dúvida que assalta o nosso coração. Tomemos o bordão e caminhemos, confiando nas benditas e eternas ações de Deus e sua providência sobre nossas vidas. Ele nos convida a crermos, a orarmos intensamente na busca de um melhor relacionamento e um relacionamento mais próximo com Ele. Abandone a dúvida, querido. Abandone a dúvida. Pegue o bordão e vá. Vá testemunhar ao mundo de que o eu sou é contigo. Vá, querido, em busca dos teus sonhos. Irmãos, nós temos jovens e adolescentes aqui alcançando vitórias, mas temos um ou outro que fica aí meio perdido. Querido, você tem um sonho, coloque-o na mão de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que nos diz: pegue o bordão e vá, porque eu sou capaz de fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Então você tem sonhos, Deus te chama, pegue o bordão e vá, porque eu vou ser contigo, eu vou caminhar contigo. Quando nós nos colocamos diante de Deus com humildade e fé, Deus nos abençoa, irmãos, e disso não há dúvida. Vá aquele testemunhar do poder e do amor de Deus, mas vá na dependência do Espírito Santo. Você quer alcançar bênçãos do Senhor? Coloque o seu desejo, coloque aquilo que vai em seu coração, abertamente diante de Deus, mas faça-o na dependência do Espírito Santo. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a todos nós, abençoar a todos nós, e para tanto Ele nos desafia, irmãos. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, domingo passado, domingo, sobre a oração. E devemos ter ousadia, irmãos, na oração, é orar mesmo, crendo que Deus vai responder. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus afirmou: e tudo aquilo quando pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. O problema é que nós oramos e não cremos. Não nos apoderamos
das palavras do Senhor, da bênção do Senhor. Então temos que orar, irmãos, com ousadia, crendo que servimos a um Deus poderoso. Ele mesmo nos desafia em Malaquias, capítulo 3. Olha, façam o que vocês têm que ter feito, tragam as suas ofertas, entreguem os seus dízimos e façam prova de mim. Se algum de vocês vai ficar mais pobre, vai passar fome ou vai ter necessidade, tragam, confiem e provem-me, porque eu vou derramar uma bênção sobre vocês tal, que dela vos vai advir maior abastança. Deus quer usá-lo de maneira especial na sua obra. Desculpas, temos muitas. Desculpas nós temos muitas. E podemos arrumar outras tantas. Mas qual será o nosso posicionamento? Como reagiremos? Sabe, irmãos, é maravilhoso ver como Deus usa pessoas improváveis. O próprio Moisés, né? Vamos convir, irmãos, que matar uma outra pessoa não dá, né? Mas ainda assim. Mas temos outros exemplos. Exemplos de pessoas que talvez jamais, né, dentro de uma ótica humana, jamais poderiam fazer algo por Deus, falar em nome de Deus, e ainda assim, Deus os chamou. Temos, por exemplo, Davi, que maquinou o mal, traiu, né, roubou a mulher do próximo, aprontou poucas e boas, e foi um homem usado por Deus. Temos Jacó, um mentiroso, que é da linhagem de Jesus. Temos Salomão, um homem sábio, mas totalmente leniente. Temos Raabe, uma prostituta, que deu linhagem, né, deu origem à linhagem de Jesus. Temos Jonas, um homem iracundo, vingativo, e no entanto foi usado por Deus. E o que não dizer do apóstolo Paulo, um homem que destroçava as igrejas, prendia, mandava matar, votava para matar, arrancava pessoas, cristãos das suas casas e os levavam para morrer. E no entanto, foi quem foi. Querido, pegue o bordão, creia na presença de Deus em sua vida. Porque Deus diz, eu serei contigo, você não está e nunca estará só, porque eu sou, eternamente, estarei contigo. Você não está só. Vejam, queridos, a igreja está há mais de 2 anos sem um pastor presidente. E nunca estivemos sós. Deus cuidou da igreja, Deus sustentou a igreja do Senhor prevaleceu. Eu não vejo, irmãos, uma igreja abatida, uma igreja triste, uma igreja perplexa com nada. Eu vejo a igreja do Senhor aqui reunida, cultuando o nome do Senhor, porque Deus sustenta os seus, Deus cuida dos seus. Então, irmãos, é hora de pegar o bordão e seguir em frente. Nós estamos na iminência, irmãos, segundo a bondade e a direção de Deus, de provavelmente recebermos um novo pastor, algo que ainda será definido. E o que eu farei? O que eu farei para ajudar, para trabalhar, para me colocar diante do Senhor, servindo? É preciso que nós transformemos, irmãos, lutemos para transformar a igreja local do Senhor, um local de bênção para a minha família, para a minha vida, um local de comunhão com meus irmãos e minhas irmãs, um local onde vidas tenham um encontro com o Senhor. Deus pergunta para você, o que é que você tem nas mãos? Talvez você possa dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho aqui um pedaço de madeira como Moisés, mas o que vou fazer com isso? E Deus vai dizer para você, é o quanto basta. É o quanto basta. O seu bordão, querido, pode ser a sua oração fervorosa em favor de outros. Pode ser o seu testemunho, pode ser a sua contribuição financeira para a igreja, pode ser a sua bondade, o seu sorriso, pode ser o seu abraço. Irmãos, nós não podemos, em uma família como somos, sair daqui sem olhar para o rosto de um irmão, sem dar um abraço no irmão, desejar que Deus abençoe, dizer para ele que, olha, eu estou orando por você, porque tem irmãos e irmãs que devem ser alvo da graça do Senhor, que entram e saem na igreja, são incapazes de dar um abraço em alguém, de falar com alguém, de orar por alguém. Nós não podemos, irmãos, porque esse é o nosso bordão, sermos bênção na vida dos nossos irmãos, sabendo que a presença do Senhor é sobre nós. O seu bordão pode ser a sua boa palavra ao que está aflito e cansado. O seu bordão
pode ser o seu amor manifestado a cada um dos nossos queridos que aqui estão. O que você tem na mão para colocar diante do Senhor? Seja lá o que for, coloque. Ainda que lhe pareça muito pouco, porque Deus vai pegar isso e vai fazer disso uma grande bênção na sua vida e na vida da sua igreja. A sua própria vida, querida, deve ser o bordão do Senhor. A sua vida, como o bordão, aquele cajado, ele representava a glória de Deus ao lado de Moisés. A sua vida deve representar a glória do Senhor por onde quer que você ande, por onde quer que você ande, onde quer que você esteja. Coloque a sua vida diante do Senhor, pegue o bordão e vá, e ouça o que Deus diz a você: vá, porque eu serei contigo. O que você tem nas mãos. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. E encerrando, irmãos, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: com muita alegria, nós temos visto aqui jovens, adolescentes que estão lutando pela vida, irmãos e irmãs que estão também caminhando sob a graça de Deus. E nesta manhã, irmãos, nós queremos de uma maneira especial agradecer a Deus, porque tem abençoado as vidas, tem abençoado jovens e adolescentes que estão alcançando vitórias. Mas é preciso, querido, que você saiba que se você alcança alguma coisa, você alcança porque Deus permite e porque Deus abençoa. E esse talvez seja o bordão que Deus esteja colocando na sua mão para você ser bênção, para você ser luz, para você testemunhar. Então eu quero convidar, queridos, nesta hora, para que esteja aqui à frente, nós vamos encerrar o culto assim, alguns dos nossos jovens e adolescentes que estão alcançando vitórias nas suas vidas. Eu quero convidar a Isabela e a Letícia, quero convidar o Bruno, o Arthur, a Isadora, venham aqui à frente, irmãos. Eu faço questão que a igreja veja vocês. O Pedrinho, quero convidar o Pedrinho. Pedrinho, é você mesmo, pode vir. Mas vem aqui, não vão ficar igual um bando de suricato, não. Vem aqui em cima, que todo mundo embolado aí. Fica aqui, ó, espalhado para todo mundo ver. Eu fico espantado com isso, sabe, irmãos? Às vezes a gente faz um apelo e fica todo mundo escondidinho ali. Não, irmãos, vamos vir aqui, vamos estar aqui diante do Senhor. Tem mais o Lucas, que parece que também começou um curso superior. Cadê o Lucas? Mais alguém? Eu queria convidar, querido, mais alguém começou algum curso superior, passou para o vestibular? Vem aqui à frente. Nós queremos agradecer a Deus. Temos aqui, a Isadora vai para os Estados Unidos, né, Isadora? Vai fazer faculdade lá nos Estados Unidos, vai ficar um bom tempo fora, né, Isadora? Em junho. Bruno, meu irmão, o Bruno, ele alcançou uma meta, assim, meio surreal, né, irmãos? Para nós, seres humanos normais, né? Porque ele se classificou para o Mundial, irmãos. É um atleta de alta performance, em subida de montanha. A gente não aguenta subir nem essas ladeiras de Petrópolis, aí que dirá. Nós temos também a Letícia e a Isabela, que passaram no vestibular para medicina, não é mesmo? Lá na Universidade de Minas Gerais. Pedrinho, meu irmão, Pedrinho, ele está terminando o mestrado em matemática, né, Pedrinho? E vai começar o doutorado, irmãos. Doutorado em matemática. Esse menino aqui, ó. Vejam que coisa maravilhosa, né, irmãos? Outro dia, há uns 2 anos atrás, eu peguei um edital de mestrado e falei, acho que eu vou fazer mestrado. Eu li o edital, parei na metade e desisti. Não está doido, não dá para mim não, chega. Então, temos também o Pedrinho fazendo engenharia aeroespacial, né, Pedrinho? Arthur agora começando medicina. Melina, você é de Macaé, né? Ah, isso aí. Também começando medicina, né? Vocês, vamos ver aqui, você... Fazendo educação física. Psicologia. Passei para engenharia de produção na UF. Engenharia de produção na UF. Engenharia de produção na UFJF. Engenharia de produção na UFJF, né? Meu irmão, eu estou espantado, porque acho que médico e engenheiro vão dominar o mundo, porque eu não vejo um advogado aqui, cadê o... Alguém me socorre, pelo amor de Deus, né? Porque... Ah, tem ali, né? Não, eu estou dizendo que está começando aqui, a gente já está meio no fim de carreira, né? Ah, o Lucas está ali.
Você que é o meu colega, né, Lucas? Passou para direito? Ah, já está fazendo, já está cursando. Então vem cá também, querido. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que Deus nos concede deve ser feito para a honra e glória do nome dEle. Talvez o que vocês estão fazendo, o que vocês estão começando a fazer e vão realizar, seja o bordão que Deus está colocando nas mãos de vocês, para que vocês sejam bênção, para que vocês levem o nome de Jesus, testemunho do nome de Jesus, e façam tudo para a honra e glória do nome dEle. As nossas vidas, irmãos, as nossas profissões, elas somente têm um verdadeiro sentido quando nós fazemos delas algo que glorifique o nome do Senhor. Agora eu quero convidar os pais, né, o pai, a mãe dessa turma, a família, para vir aqui, que nós vamos orar juntos, né? Você que tem alguém deles aqui, podem vir, por favor. Nós queremos orar juntos, agradecendo a Deus, né? E juntos orando, irmãos, nós estaremos pegando o bordão do Senhor. Felipe já está desabando aqui de emoção, né? Porque a filha vai embora. Venham aqui, irmãos, nós vamos orar juntos, pedindo a bênção do Senhor, agradecendo a Deus, porque Deus tem dado a oportunidade, Deus tem colocado um bordão na mão de vocês, e vocês vão em nome de Jesus, e vão alcançar grandes coisas. Agora, querido, eu quero convidar você também, você é adolescente, você é jovem, querido, você tem um sonho. Talvez você pergunte: Senhor, eu quero, mas eu não posso, eu não consigo, não dá para mim, eu não tenho condições. Eu vou dizer para você, você tem condições, porque o Deus que você serve é um Deus de poder, é um Deus que abençoa, é um Deus que ampara, é um Deus que cuida e não deixa você sem resposta. Se você, querido, está caminhando na adolescência ainda, tem seus planos, tem seus projetos, tem um sonho, ou se você já está mais avançado em idade, mas tem ainda algum projeto, coloque-o na mão de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por isso, queridos, porque Deus vai abençoar a sua vida. Você quer, por exemplo, fazer ainda faculdade, não tem condições? Venha, porque Deus vai abrir portas. Ah, você está sozinho por aí perambulando, não tem namorado, não tem família? Ore a Deus, porque Deus vai providenciar alguém para você, Deus vai abençoar a sua vida. Ele providenciou para mim essa mulher maravilhosa, mal acabada do jeito que eu sou, não vai fazer para você? É claro que vai. Então venha, coloque diante de Deus, crendo que Deus vai abençoar, crendo que você vai poder, né, pegar o bordão que o Senhor coloca na sua mão e caminhar sob a sua bênção, e Deus fará grandes coisas a partir da fé de vocês, da disponibilidade de vocês, do amor de vocês por Deus, porque é o que dá o verdadeiro sentido à nossa vida. E nesse sentido, queridos, eu quero pedir que os irmãos se ponham em pé. Vou convidar o irmão Edelto, professor Edelto, né, que é um destacado professor, tem uma vida acadêmica, né, extraordinária, e sabe bem o que é isso, né? Sabe das lutas, né, Deltinho? Das dificuldades de estudarmos, de avançarmos num país como o nosso, que ainda é tão deficiente, mas Deus supre as nossas necessidades. Deltinho, vem aqui, por favor, pedir que Deltinho que ore e que peça a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. Vamos orar. Eu só quero dizer a vocês uma coisa: a vitória dos outros foi tão grande quanto, mas esse sujeito aqui, Carlos Marcos, você tem uma noção, nós já subimos o Açu juntos, né? Ele sobe o Açu em 1 hora. Ele chega das competições dele, vai fazer um descansinho subindo o Açu, correndo. Deus te abençoe, Bruno. Deus te abençoe. Eu subi uma vez para nunca mais. Pois é, exatamente, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por podermos estar na Tua casa. E muito obrigado, Senhor Deus, por podermos ver o Senhor escolhendo pessoas, servos, servas, ó Deus, para a Tua obra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque da forma como o Senhor escolheu Moisés, dirigiu Moisés, encorajou Moisés, fez assim também com Josué, fez assim com todos os Teus servos, ó Deus. Transformou suas vidas, transformou seus corações. Agora o Senhor está fazendo com estes jovens, querido Deus, como o Senhor fez em nossas vidas e continua fazendo, como o Senhor nos tira, ó Deus, dos nossos caminhos, das nossas direções, e com o Teu amor e o Teu poder nos traz, ó Deus, para o Teu caminho, para a Tua direção.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre teve paciência, longanimidade, bondade, porque o Senhor sempre mostrou em nossas vidas o poder que é do Senhor, porque ficou fácil, depois de termos passado, vermos que foi o Senhor e somente o Senhor quem fez. Nós pedimos a Deus que estes jovens possam, pela fé, Senhor Deus, crer que o Senhor está fazendo e possam se deixar, ó Deus, em Tuas mãos, que eles sejam conduzidos por Ti, que eles percebam, Senhor Deus, a cada dia, de forma clara, de forma objetiva, que é o Senhor quem está fazendo, que nas lutas, ó Deus, nas dificuldades, nos desafios que enfrentarão, Senhor Deus, eles possam sempre, por favor, Senhor, eu suplico, humildemente, que o Senhor possa alegrar e sustentar os seus corações de maneira, Senhor Deus, que eles sempre se lembrem do Senhor. Quando eles forem confrontados pelas forças deste mundo, Senhor Deus, que eles percebam o que agrada ao Senhor e sejam firmes. Que ao alcançarem, Senhor Deus, cada passo, cada degrau, ó Deus, de sua caminhada, que eles tenham como objetivo mostrar ao mundo que não vem deles, mas vem do Senhor, e que a Tua luz resplandeça em suas vidas, ó Deus, e que a luz deles resplandeça no mundo, para que o mundo possa ver o que eles fazem e possam Te glorificar, Senhor Deus. Que eles tenham a alegria, Senhor Deus, de ver o mundo esquecendo-se do nome deles, esquecendo-se das vitórias deles, porque ao olhar para eles, que o mundo possa Te ver, Senhor Deus. Que o mundo possa perceber que as vitórias deles são concedidas e dirigidas, ó Deus, por Ti. Senhor Deus, muito obrigado, porque num mundo tão difícil, estes jovens estão aqui e querem Te servir. Muito obrigado pela vida de seus pais. Muito obrigado, Senhor Deus, pela alegria que o Senhor concede à vida de seus pais. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós Te louvamos por todas estas bênçãos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor aceite a nossa oração, que nós fazemos, Senhor Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, querido Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe você.